entrevista, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo e diante dessa pandemia de coronavírus. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura descartaram a possibilidade de lockdown, aquele isolamento radical na capital paulista. Nos próximos dias, como medida de contenção da Covid-19, serão antecipados os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra, para esta quarta e quinta-feira, respectivamente. Na sexta, será ponto facultativo nas repartições públicas municipais. Além disso, o governador João Dória também encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para antecipar o feriado do dia 9 de julho para 25 de maio, agora na próxima segunda-feira, portanto. Sobre medidas que podem funcionar e medidas que se provaram ineficientes na ampliação do isolamento social, a gente conversa agora com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom? Exatamente, eu acho que a gente está diante de um cenário bastante complexo, não há precedentes, não há uma resposta única e a gente realmente está testando ações e propostas para aumentar esse isolamento social. A gente tem que ressaltar que a gente mora numa cidade gigante que há muitas dinâmicas e muitos atores. O objetivo por trás, né, os fundamentos por trás dessas propostas é aumentar o isolamento social. Então, o ideal seria 70%, 60% de isolamento é considerado aceitável, mas o secretário de Saúde, o José Henrique Germans, secretário de Saúde do Estado, mencionou que abaixo de 55% traria um desequilíbrio realmente para conseguir tratar os pacientes. A gente está conseguindo de 46% a 48%. Então, a gente tem realmente um grande desafio. O desafio atual é que há fundamentos por trás dessas propostas e dessas ações, porém, a execução, ela não está sendo casada. Então, você tem essa discrepância, né, entre o planejado e o executado. E isso é um terreno super fértil para as pessoas que não acreditam em isolamento social falarem, poxa, mas não funcionou, não está funcionando. Então, a gente está diante de um cenário bastante complexo. Você mesmo a gente conversava um pouco mais cedo, e você falava que tem que ficar explicando até para as pessoas mais próximas, que, na verdade, são testes, porque não há nada precedente na história de São Paulo, na história do país, na história mundial, em relação ao que fazer sobre isolamento social. Então, são todos testes que têm sido feitos, alguns apresentam resultado positivo, mas é pouco resultado, então, assim, muda para o próximo, e deve ficar parecendo que nada funciona, né, Carol? Exatamente, assim, eu acho que a gente tem que colocar em prática uma ação e aí entender o que não está funcionando, então, através de dados, de evidência, entender o que não está funcionando e como que você responde a ela, porque esse vai e vem causa muito conflito entre as pessoas e parece que o poder público não sabe o que está fazendo, mas a ideia disso. Então, por exemplo, a ideia do rodízio deveria ter sido focada nas pessoas que são essenciais. Então, as pessoas criando um desincentivo para as pessoas não se locomoverem. O que aconteceu foi que muitas pessoas acabaram migrando de modal, então indo para o transporte público, mesmo não sendo essencial. Houve aglomerações no transporte público, quando a prefeitura e a secretaria, né, de transporte tinham falado que iam ter mais transporte, a gente não sabe desses dados, então você acaba causando essas aglomerações e isso é muito utilizado como ferramenta, né, para as pessoas falarem, não está funcionando esse isolamento social, e na verdade há fundamentos para isso, né? Todo mundo tem que se corresponsabilizar. Então, o que quer dizer isso? É que, por exemplo, uma pessoa que tem alguém trabalhando na sua casa também é empregador. Então, entender que, nesse momento, todos precisam ficar em casa e não ter essa pessoa se locomovendo pela cidade. Então, isso geraria um desincentivo. Você teve algumas empresas que criaram desincentivos e pessoas ficaram mais em casa. Outros continuaram se locomovendo. E a ideia do feriado por trás disso é que nos finais de semana, por exemplo, no último final de semana, no domingo, a gente teve 56% de isolamento social. Isso quer dizer que nos finais de semana você tem mais gente ficando em casa. Então, a ideia é, criando um feriado, você teria mais gente ficando em casa e não
transitando pela cidade. Isso seria menos contágio, menos sobrecarga no sistema. Então, a gente espera que essa medida seja efetiva, considerando que há esses dados. Por exemplo, a gente viu no Rio de Janeiro que no último domingo, em alguns pontos da cidade, você teve 80% de isolamento social. E isso é muito importante. Quando você começa a ter 80% de isolamento social, 14 dias sem novos casos e também uma menor taxa de ocupação dos leitos, você começa a pensar numa flexibilização. Agora a gente está no epicentro, na cidade onde é o epicentro, você só tem casos subindo e você não tem um isolamento social. Então é um desafio. Sim, um desafio. E o que o governador do estado e o prefeito colocam agora é que é muito difícil nesse momento adotar o lockdown. Bruno Covas, inclusive, disse na sexta-feira que se a capital adota o lockdown, que é esse isolamento radical realmente, e a região metropolitana não, fica difícil, porque há uma circulação muito grande entre essas cidades, né, Carol? Com certeza, você tem muita gente indo e vindo para trabalho, mais trabalho hoje em dia do que estudo, né? Mas sim, então você tem que pensar realmente na escala metropolitana, porque você tem pessoas transitando. E é um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente não está fazendo lockdown, as pessoas não estão se sensibilizando com as políticas que existem atualmente, e no final a gente está caminhando para isso, até sem querer. Então, essa polarização entre isolamento social, ela não é produtiva para ninguém, porque no final das contas a gente de repente vai acabar todos nesse patamar, né, fazendo lockdown, porque o que está sendo proposto agora não está sendo efetivo. Então, é mais uma vez fortalecer essa conscientização social, essa responsabilidade social, para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas adotem essas medidas, para que a gente não caminhe conjuntamente a um cenário que ninguém quer, porque a gente entende que há custos, mas é melhor a gente ter esses custos, esse ônus agora, rapidamente, do que esse custo prolongado e essa polarização e que está causando desafios para todos, né? Claro, é como você disse, essa consciência criada, talvez não tenhamos que partir para o lockdown, mas enquanto essa consciência não é criada, parece que a gente só está postergando o início do lockdown, né, Carol? Totalmente. Infelizmente, a gente está testando, eu acho que assim, a gente está criando um precedente agora para futuras pandemias, que infelizmente é um cenário, né, atual, que vamos continuar tendo essas pandemias, e a gente vai ter que entender como que vai ser esse novo normal na cidade, mas vamos tentar passar por tratar essa emergência agora, se conscientizar e fazer todo mundo junto, entendendo que todo mundo tem uma responsabilidade na cidade, tem uma responsabilidade nesse coletivo urbano, para a gente tentar minimizar esses custos mais para frente. É isso, Carol. Agradeço como sempre. Até semana que vem. Um beijo para você. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Obrigada.